Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma conversa com vocês, aqui na minha visão jurídica como advogada especialista em direito digital e direito dos games, trazendo a minha visão sobre esse assunto que ficou em alta aí nos últimos dias, referente, né, à adultização, né? Esse vídeo do Felca, esse verdadeiro documentário do Felca, que simplesmente furou todas as bolhas e, enfim, está causando aí a comoção que deveria ter sido causada há muito tempo. Então, eu quero trazer a perspectiva jurídica para vocês em relação a dois pontos específicos. Então, esse vídeo provavelmente vai ter duas partes. Nessa primeira parte, eu quero falar sobre o sharing, e na segunda parte, eu vou falar sobre a questão da adultização, enfim, da exposição das crianças no ambiente dos jogos online. Então, no vídeo de hoje, vamos entender o que é o sharing, que tem muito a ver com tudo isso que o Felca falou no vídeo dele. Eu pude dar duas palestras recentemente, sendo uma na OAB de Brasília e a outra na OAB aqui do Paraná, referentes a esses temas, né? E eu falei tudo numa palestra só, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer em duas partes. Então, primeiro vamos falar sobre o sharing. E eu quero aqui, antes de mais nada, passar alguns dados para vocês. As fontes que eu utilizei, todos os estudos vão estar aqui na legenda desse vídeo. E eu vou colar com vocês aqui os dados porque eu acho bastante importante. Primeiro, gente, que o acesso diário por crianças e adolescentes é quase unânime. 96% das crianças usam internet todos os dias e 83% o fazem mais de uma vez, isso no contexto mundial. O acesso à internet, pessoal, tem acontecido cada vez mais cedo. Em 2015, as crianças tinham o primeiro contato delas com a internet lá pelos 11 anos. Agora, o estudo de 2024, o contato com as crianças com a internet acontece cada vez mais cedo, chegando aos 6 anos de idade, gente. Então pensem nisso. Com 6 anos, a criança já está ali tendo acesso à internet. 88% das crianças crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já têm perfis nas redes sociais. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, para um fenômeno, na verdade, que acontece bastante, que é a migração de redes. Gente, o que acontece? Eu não sei se vocês percebem esse fenômeno, eu observo aqui, né, como estudiosa dessa área do direito, enfim, né, tendo contato com essa matéria, que é o seguinte: cada vez que os adultos e pessoas mais velhas chegam numa determinada rede social, as pessoas mais jovens daquela rede, elas migram para outra. Então, isso aconteceu com o Facebook, por exemplo, né? A gente tinha ali, era a rede social principal, né? Todo mundo tinha Facebook, as pessoas se comunicavam por essa rede social, e hoje ela é predominantemente aí utilizada por pessoas mais velhas. E isso, gente, é uma tendência, é uma coisa natural, né? As crianças e principalmente os adolescentes, eles não querem estar nas mesmas redes sociais que os pais estão. Eles não querem estar nas mesmas redes sociais que as pessoas mais velhas. Eles querem algo exclusivo. Então aconteceu a migração para o Instagram, teve uma época do Snapchat também, em que todo mundo usava o Snapchat. E o Snapchat por si só já é uma plataforma, ela não é tão acessível, né? Então, pessoas mais velhas talvez teriam ali dificuldade de usar. E isso é intencional, justamente para trazer pessoas mais jovens para dentro daquela plataforma e tornar ela mais exclusiva para essa faixa etária. O Instagram vai durar ainda muito tempo, isso vocês podem ter certeza, mas é porque o Zuck, ele tem muito dinheiro, então ele consegue frequentemente comprar as ferramentas das outras plataformas para trazer para dentro do Instagram. Isso aconteceu com o Snapchat, né, em relação aos stories. Agora, por exemplo, na atualização mais recente, ele pegou, né, ele comprou uma ferramenta, comprou algo parecido com o TikTok, que é a ferramenta de republicar. Então, o Instagram se mantém aí muito forte há muitos anos, né, na internet, como talvez uma das principais, se não a principal rede social. Vou trazer mais sobre isso depois, porque justamente o Zuck tem muito dinheiro para ficar absorvendo essas ferramentas. E agora, vamos falar sobre o tema desse vídeo, que é o sharing. Antes de mais nada, o conceito, né, o que é o sharing? É o fato dos pais compartilharem, muitas vezes sem ponderarem ali as consequências, de forma muito contumaz, de forma muito frequente, fotos, dados, imagens dos filhos, sem ponderar as consequências disso, né? A união, o termo sharing, ele une dois termos em inglês, né? Que é sharing, de compartilhar, e parenting, de criação. E os dois principais riscos que eu listei aqui, de forma bastante resumida, são o acesso pelos criminosos e os impactos psicológicos. Vamos falar primeiro do acesso pelos criminosos. Os pais muitas vezes expõem ali fotos com o uniforme da escola das crianças, ou elas em trajes de banho, ou até fotos totalmente inocentes ali dessas crianças
fazendo algo engraçado e tudo mais, mas que serve, gente, como vocês todos já devem ter assistido ao vídeo do Felca, de um verdadeiro catálogo para esse tipo de criminoso, né? Então tem um monte de informações ali que eles podem se utilizar tanto para compartilhar esse material em fóruns clandestinos da Dark Web, tanto quanto para, enfim, compartilharem ali em grupos fechados. Ainda que aquelas imagens, aqui é muito importante a gente entender isso, não tenham nenhum cunho que não seja inocente, né? Os pais muitas vezes não ponderam as consequências, porque se tornou muito banal a gente ter a presença de crianças nas redes sociais. Basta a gente pensar, por exemplo, que muitas vezes as blogueiras e tudo mais criam perfis no Instagram para os seus bebês antes mesmo desses bebês nascerem. Então tem um perfil do bebê que está dentro da barriga da mãe no Instagram e esse bebê já se comunica, às vezes já faz publi. É uma coisa de louco, né? De coisa de louco não, né? É uma realidade que a gente está vivendo. Então, tem aqueles pais, sim, né, que a gente viu ali na denúncia do Felca, que usam a imagem das crianças e dos adolescentes, e esse vídeo é mais voltado para as crianças, né? Enfim, para ganhar algum tipo de benefício econômico, para monetizar em cima de uma adultização e de um compartilhamento de imagens. Mas tem muitos pais que acham que, todo mundo faz, não tem problema eu fazer também, afinal todo mundo faz, é uma coisa banal. Então, isso acontece tanto para os pais, como eu disse, né, que fazem isso de forma pensada, pensando, né, em monetizar, e tanto para quem faz de forma inconsciente ali, enfim, só compartilha porque acha normal. E esse acesso por criminosos, ele pode ser constatado por dados, como eu disse, eu vou deixar na legenda, mas vocês podem acessar o site da SaferNet, que é um órgão, né, uma instituição, na verdade, ligada aí ao Ministério da Justiça e que registra crimes que acontecem na internet. Quando vocês clicarem, né, enfim, no site, nos indicadores da SaferNet, vocês vão ver aí que a questão da P, simplesmente os crimes de P são disparados no gráfico o maior tipo de crime que acontece na internet, né? Então, não há nenhuma imaginação aqui da minha cabeça ou das pessoas que falam sobre isso, ou um sensacionalismo falar isso. Isso acontece, gente. E a gente ainda tem agora uma outra coisa que impacta bastante e piora a situação, que é a difusão da inteligência artificial. Então, basicamente, até imagens inocentes, vários criminosos pegam essas imagens, né, de crianças expostas na internet, vão lá na inteligência artificial, muitas vezes tiram a roupa, enfim, deixam aquela criança despida e colocam lá no Instagram a foto real e a criança, né, despida, mas isso feito por inteligência artificial, em fóruns de venda e tudo mais na internet, para que esses criminosos vejam lá a foto da criança, enfim, normal, a foto que foi postada no Instagram ou na rede social, e embaixo aquela foto adulterada. Né? Acreditem, isso existe e, infelizmente, eu já tive que ter contato no meu trabalho. E tem também o estudo da Cornell University de 2024, chamado More Skin, More Likes. Então, foi um estudo feito pegando dados de várias redes sociais, nas quais se constatou que quanto mais pele, né, more skin, mais pele, mais likes, né, quanto mais aparece do corpo dessas crianças nas redes sociais, mais likes tem, mais engajamento, mais curtidas, mais salvamentos. Se você está aqui na internet, está consumindo sobre esse tema, você já deve ter se deparado com algum vídeo de alguém explicando, por exemplo, que acontece no TikTok. Você ir lá no TikTok e ver o número de salvamentos de um vídeo de uma criança comendo uma fruta. Sabe, não faz sentido que tenha aquele tanto de salvamentos, não é coerente. Então, por que isso acontece, né, gente? Justamente porque um dos nossos grandes desafios aí, como eu disse, é o acesso pelos criminosos. E o outro grande risco que eu quis trazer aqui para conversar com vocês são os impactos psicológicos que isso causa nas crianças. Eu não preciso repetir aqui tudo que o Felca disse no vídeo dele, que ele explicou graficamente e muito bem colocado, mas eu preciso reforçar aqui alguns dos impactos que eu visualizo e que eu também, como estudiosa da área, percebo que causa nas crianças. O primeiro dele, gente, é a violação do direito de autonomia. E o que eu quero dizer com isso? As crianças não escolhem e elas não devem escolher ou não, elas não têm capacidade legal de consentir ou não com a sua exposição na internet. Então, muitas vezes, isso aconteceu num comercial recente, de uma menininha que falava super bem, ela era muito novinha, ela tinha ali uma dicção muito boa, e ela fez uma propaganda de TV com a Fernanda Montenegro, se eu não me engano, e aquilo ali, a mãe depois até falou, nossa, eu me arrependo, porque aquela criança virou meme, virou figurinha de WhatsApp, e a imagem dela
vai estar eternizada ali, né? Então, mesmo numa coisa boa, né? Você vê ali uma criança falando super bem e tudo mais. Enfim, se é uma coisa que agrada aos olhos de uma maneira inocente, ainda assim há uma deturpação. E há essa violação ao direito de autonomia, primeiro, porque são os pais que postam sem a criança consentir, e mesmo que a criança consentisse, ela não tem idade para isso. Ela não tem idade legal. O consentimento dela, nos termos do direito, é um consentimento viciado, porque ela não poderia, né, viciado de ter defeito ali naquele consentimento, justamente porque ela não poderia consentir, porque ela não tem, né, formação mental ainda. Tanto é que existe na nossa lei, né, no direito, marcos temporais aí, então 16 anos para determinadas coisas, 18 para outras, justamente para preservar a declaração de vontade desses indivíduos que estão em desenvolvimento ainda. Em decorrência disso, outro impacto é uma violação ao direito de imagem de forma massiva, né, dessas crianças. Porque ainda hoje, gente, vale aquela máxima de uma vez na internet, sempre na internet. É impossível, beira o impossível a gente dizer que a gente consegue eliminar um conteúdo por completo da internet, porque a gente não tem como afirmar isso. A gente não sabe onde esse conteúdo foi parar. Então, eu já assisti relatos, vídeos de crianças que foram memes muito novas, que até hoje são lembradas e tudo mais em relação a esses memes, né? Enfim, essas coisas engraçadas, mas que sofrem constrangimento até hoje. Então, há uma violação do direito de imagem também que se perpetua aí ad eternum, né, para sempre. A gente não sabe os limites disso. E também nesse ponto, continuando no meu raciocínio, essas crianças são muitas vezes julgadas por algo que elas não escolheram expor. Então, uma birra, um choro, uma situação engraçada, pra gente, pra nós que somos adultos, a gente vai levar na brincadeira, às vezes não é nada demais. Mas essa criança pode vir a sofrer alguma coisa na escola, ser julgada pelos coleguinhas, ou como eu disse, ser lembrada para sempre como a criança daquele vídeo, daquela coisa em específico. E por fim, o último ponto que eu queria abordar aqui com vocês, referente à exposição e os impactos psicológicos, é a inclusão das crianças numa economia de influência digital. A gente sabe que os influencers, os criadores de conteúdo, hoje são uma profissão, e talvez a profissão mais desejada por essas crianças e adolescentes que não têm noção muitas vezes do que se trata. Dessa forma, monetizar crianças e adolescentes, especialmente crianças, incluindo elas nessa economia de influência digital, né, nesse mundo de criadores digitais, acaba sendo moldar a personalidade dessa criança desde cedo a associar a sua imagem com uma performance para o público. Assim, essa criança muitas vezes ela vai crescer ligando o afeto dela, né, o merecimento de afeto dela, à performance, ao engajamento, aos likes. Às vezes ali ela é colocada numa rede social e viraliza com o conteúdo, e de repente o próximo conteúdo que vai ser postado dela ou por ela não viraliza tanto assim, ou não é aclamado de tal forma, e desse modo ela já sente uma invalidação social totalmente moldada pela internet, pela aprovação alheia. E junto com isso vem a ansiedade por aceitação pública, ou seja, essa criança, esse adolescente, ele passa a depender de curtidas, de aprovação externa, de comentários para moldar ali a sua personalidade. E tudo isso acarreta aí na formação de uma personalidade artificial dessas crianças. Ou seja, elas crescem sendo moldadas pelo olhar do público e elas forjam a própria identidade delas, a personalidade digital principalmente, né, delas, ligadas a uma aprovação desse público. Então, cria-se ali uma personalidade artificial, justamente porque às vezes ela nem seria daquela forma. Mas o público gostou que ela fosse dessa forma no vídeo X ou no vídeo Y. Então, faz com que ela tenha ali um crescimento totalmente vinculado a isso. E como que nós, pais, responsáveis, adultos, pessoas já formadas, né, vamos lidar com isso? Eu reuni aqui 3 dicas para trazer para vocês. A primeira delas é: se você quer postar fotos dos seus filhos, ou faça numa conta fechada. Restrinja a sua conta, deixe o seu perfil fechado, só ali para aquele grupo, enfim. Ainda assim eu não aconselho, tá? Mas ainda assim, se você quiser postar, preciso postar, gosto de compartilhar com a minha família, deixe a sua conta no Instagram, principalmente, TikTok, fechada, para que só as suas pessoas, sua família, as pessoas próximas de você acessem. Não tem por que colocar isso, essas fotos dessas crianças, esses vídeos dessas crianças para o mundo todo ver. Outra coisa, menos é mais.
Precisa postar a criança todo dia, o tempo todo, filmar tudo que ela está fazendo? Será que precisa? Ou será que a gente pode moderar isso, sabe? Limitar a momentos pontuais, a eventos comemorativos, etc e tal. Inclusive, eu vou citar uma decisão de uma juíza que foi uma decisão inédita de uma juíza, em que ela mesma, ela coloca para os pais as regras que eles devem seguir ao postar as fotos dos filhos. Mas a regra é menos é mais. E por último, gente, diálogo, né? Como eu disse, criança não tem que consentir com nada, porque ela não tem idade legal para isso. Justamente a nossa lei é feita dessa forma, porque as crianças elas não têm capacidade de decidir ou não determinadas coisas, né? Então, de todo modo, eu aconselho que vocês conversem com os seus filhos sobre isso, tanto deles mesmos se exporem nas redes sociais, as crianças, adolescentes, primeiro que criança não tem que ter rede social, mas enfim, conversar, diálogo constante. E como eu disse, criança não tem que consentir, você consente por ela, você é responsável por ela. Então, se colocar limites como adulto, sabe, ao que você vai postar ou não, é muito importante. Mas, de todo modo, diálogo é sempre muito bem-vindo. E eu falei que ia trazer uma decisão judicial recente, essa decisão judicial é de julho, e veio lá da terceira vara da família de Rio Branco, no Acre, e essa juíza, ela proibiu os pais de superexporem, de fazerem o sharing com o filho deles nas redes sociais. A juíza, nessa sentença, pensa, um terceiro de fora, uma juíza, né, teve que vir e falar para os pais, olha, a partir de agora, vocês podem postar fotos dos seus filhos, do seu filho, em momentos pontuais, datas comemorativas, eventos em família. O que vocês estão fazendo é uma superexposição, então se limitem a isso. E a juíza fundamentou a decisão dela tanto na Constituição Federal, inciso 10, e tanto no artigo 17 do ECA, que é aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ponto mais interessante dessa decisão, e que me chamou mais atenção, é que a juíza colocou como condição nessa sentença que se os pais não cumprirem essa ordem, eles estão sujeitos tanto à multa quanto à revisão da guarda e convivência com o filho. Olhem a gravidade disso, né? O judiciário falando que a superexposição da criança é tão grave, acarreta ali numa coisa tão profunda, né? Sendo reconhecida pelo judiciário a ponto de, se vocês continuarem superexpondo o filho de vocês ou a filha de vocês nas redes sociais, vocês podem perder a guarda e tomarem multa. Então vejam a complexidade e a importância do tema. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu queria compartilhar sobre o sharing com vocês, aí explicando uma visão jurídica, em complemento aí ao fabuloso vídeo que o Felca fez. E no próximo vídeo eu vou trazer as implicações, na verdade, a minha observação de como as coisas acontecem dentro do ambiente dos jogos, dos games, dos jogos eletrônicos. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito digital e direito dos games. Até a próxima!